Olá para você que nos acompanha pela TV Grandourados, a TV da família douradense. Começa agora mais um programa Saúde e Bem-Estar. Hoje com a presença do Dr. Antônio Carlos, que é microbiologista e infectologista. E ele vai falar sobre a importância das vacinas, um tema tão atual e relevante para a nossa saúde. Mas antes vamos para um rápido intervalo conhecer nossos apoiadores. Casa das Flores, presentes especiais que dizem mais que palavras, que expressam emoções e transmitem carinho para qualquer pessoa, em qualquer ocasião. A Casa das Flores tem uma grande variedade em flores, arranjos e produtos para presentear ou decorar a sua casa. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações, 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Conheça a Marmitaria Comadre Maria Delivery. Almoço com qualidade e agilidade na entrega. Temos marmitas e marmitex com cardápios variados de segunda a sábado, que você pode retirar no local ou fazer seu pedido através dos telefones 3427-6603 99665-5424. Marmitaria Comadre Maria, Rua Toshinobu Katayama, número 1520, esquina com a Rua Ponta Porã. Estamos de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, hoje recebendo o Dr. Antônio Carlos, que vai estar falando sobre vacinas. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia, muito prazer, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Procurar explicar um pouquinho, agora com essa preocupação toda de vacina, é importante a gente esclarecer dentro do possível. Sim, realmente. Essa questão da vacina, né, doutor, tem aumentado bastante a procura, esse momento, infelizmente, de pandemia, né? Como que está lá no laboratório essa questão? A procura tem sido bastante, mas a gente tem percebido esse ano, não sei se com a pandemia, também a pandemia ajudou muito a isso, caiu muito mesmo a vacinação normal, que todos usam de outras vacinas, de vacinas normais dos calendários. Houve uma queda muito grande. Em 2019 já estava baixo, essa cobertura estava em torno de 70%. O melhor é que seja para todas as vacinas em torno de 95%. Então ela já vinha caindo. Em 2019, em média, as vacinas caíram para 70%. E agora, no ano de 2020, isso dados do SUS, tá? A gente já percebe que de 70% caiu para em torno de 50%. Então, no ano de 2020, a população que se esperava vacinar, de uma forma geral, tanto criança quanto adulto e tudo mais, pelo país inteiro, que é a grande maioria pelo SUS, caiu para em torno de 50% em média das vacinas. Então, isso faz a gente pensar que metade da população que deveria estar recebendo vacinas não está se vacinando. Estão vacinando, porque tem vacinas que são várias doses, então estão deixando de fazer algumas doses, tudo muito por conta da pandemia, que o pessoal fica com medo de sair, de aglomerar, de alguma coisa. Muitas vacinas são feitas em crianças, então o pessoal fica com medo de sair com crianças. Aí os adultos, então, são mais ainda, porque os idosos têm mais medo ainda de pegar, então acabam saindo menos. E isso cai um pouco a nossa cobertura vacinal, que é importante, e isso gera, assim, uma preocupação com volta de doenças. Uma que foi clássica, que este ano está, tanto é que o governo já tomou medidas de fazer uma dose extra, que foi o sarampo, que era uma doença que nós em 2016 recebemos um prêmio da OPAS, que nós não tínhamos mais, acho que faziam 5 anos, nenhum caso autóctone, quer dizer, caso de transmissão interna no país de sarampo, em 2016, e a partir de 2019 começaram a voltar os casos.
por conta de vários motivos, mas entre eles a baixa cobertura vacinal. Ok. E vamos começar esclarecendo assim o que são vacinas, porque as pessoas têm muitas dúvidas ainda. Exatamente. A vacina é uma estratégia da medicina moderna. Ela começou no fim do século XIX, começaram a aparecer os primeiros estudos e primeiros detalhes sobre isso, e veio se desenvolvendo. Na realidade, a vacina é uma forma que a medicina descobriu de você mostrar o antígeno, quer dizer, mostrar o agente da doença, mas que ele não causa a doença, para o organismo, o sistema imunológico da gente, que é o sistema de proteção, reconhecer aquele agente e combatê-lo. Então, eliminar esse e não deixar que a pessoa fique doente, certo? Então, isso é uma forma de os estudos. Então, em primeiro lugar, você tem que conhecer o agente, se ele é um vírus, se ele é uma bactéria, como é que ele se desenvolve, e no laboratório fazer com que ele, ou você tira um pedaço do agente, ou você atenua, a gente chama, você vai ver mais para frente, a gente vai explicar, a gente atenua, faz com que ele fique meio bobinho, ele está ali, ele está presente, o organismo vê que ele está ali, mas ele não consegue fazer a doença, mas o organismo não sabe, e ele vai lá e aprende a reconhecer e a eliminar esse agente. Então, isso é o processo de vacinação, é ensinar o organismo da gente, do ser humano. Isso também é usado com animais, então os animais também de sangue quente também podem ser feitas vacina para a doença deles. E tem as nossas doenças que a gente faz as vacinas para proteger a gente, desde criança até os idosos, né? Então a vacina, na realidade, nós temos que lembrar que a vacina agora desenvolveu tanto que hoje em dia a gente tem várias vacinas que são para pessoas de mais idade. Então não só criança faz vacina. Isso é importante a gente lembrar. Ela tem uma faixa etária extensa. Exatamente. Existem calendários específicos para as crianças, para os adolescentes, para os adultos e para situações especiais, tipo uma gestante, ela pode e deve tomar vacinas, e que a gente vai ver mais para frente. E por que eu vou explicar por que é importante para a gestante, que eu digo que é a vacina assim, mais eficiente em termos de saúde pública, porque você está vacinando um ser e está protegendo dois da mesma doença. Então é importante essa vacinação também. Tá certo. E como são feitas as vacinas? As vacinas são feitas, como eu disse, a partir de pedaços do agente ou você atenuando. Quer dizer, você pega o agente, vamos fazer o exemplo, uma bactéria, vamos pôr a coqueluche, e um outro exemplo, a gripe, por exemplo. Então a gripe, o que se faz hoje? No começo eram diferentes. Há 60 anos atrás, as primeiras vacinas da gripe eram feitas de uma forma. Logicamente, a tecnologia médica evoluiu, como tudo na vida. Antigamente os carros eram diferentes, as bicicletas eram diferentes, a comida até tinha um preparo diferente. Hoje existem outras metodologias. Então na medicina a mesma coisa. As vacinas primeiras de 40, 50 anos atrás, elas foram evoluindo. Então hoje elas são mais eficazes. Elas têm formas diferentes de abrandar o agente, pode ser de formas químicas ou de formas físicas, através do calor ou através de reações químicas, e também a forma de você tirar os pedaços do agente. Então você pega o agente, por exemplo, da gripe, é bem comum isso. Hoje em dia, a vacina é feita com um pedacinho do vírus. Então o vírus é dissolvido, elimina, quimicamente você tira a parte mais importante que o nosso organismo vai reconhecer como estranha e vai produzir anticorpos e vai produzir essa vacina. Então você vai fazer uma solução com aquele pedacinho do vírus e você vai injetar aquilo na pessoa. Vai levar um tempo, o organismo vai reconhecer aquilo como estranho, vai fazer anticorpos, vai fazer células de memória para que proteja por mais tempo e a partir daí você tem anticorpos, você tem uma proteção. A pessoa pode fazer isso naturalmente, que a gente chama de proteção ou natural, que é quando a pessoa pega a doença.
Então, se uma pessoa pega a doença, o sistema imunológico vai trabalhar do mesmo jeito, só que ela vai ter a doença. Enquanto que numa vacina você dá o agente ou o pedaço mais importante dele para o organismo reconhecer, e o que acontece? Ele vai formar um anticorpo, só que a pessoa não vai ter a doença. Ou se tiver, em alguns casos, até uma doença muito branda. Que uma das coisas importantes é que você, quanto mais o custo-benefício, quanto menos a pessoa sofrer e pudesse se proteger, muito melhor. Para que a gente ter a doença, ficar tendo febre, hospitalização e tal, e transmitindo às vezes até para outras pessoas do mesmo lar ou do mesmo convívio. Então isso é importante, porque você vê que hoje em dia não se ouve mais falar de muitas doenças que há 100 anos atrás eram normais, que a gente chama de endêmica, e existiam muitos problemas. Não, nem toda doença leva à morte, é lógico, mas muitas dessas doenças levam à morte. Então é importante essa proteção, porque você não tem a doença para... Então, essa fabricação é feita em laboratórios, nos grandes laboratórios, nas grandes indústrias farmacêuticas, que faz numa quantidade grande e depois isso é distribuído para o mundo inteiro, através da cadeia, né, da distribuição, e chega praticamente, hoje em dia, quase que o mundo inteiro consegue receber as vacinas, mesmo os países menores e mais distantes. Por isso a importância da pessoa ter a conscientização de vacinar. A conscientização de vacinar, que é uma estratégia da medicina importante. Não é, isso é muito importante a pessoa ter consciência disso, né? Porque, inclusive, a vacina, ela é uma estratégia não tanto individual, é lógico, vai proteger aquela pessoa, mas quando eu disse que a cobertura vacinal estava baixa, porque quando você vacina muita gente, o agente não circula, ele não consegue chegar, então ele vai sumindo. Mas ele não deixa de existir, ele continua existindo. Praticamente nós conseguimos, o homem conseguiu, através da vacinação, até hoje com grande sucesso, eliminar completamente uma doença, que foi a varíola. As outras já estão praticamente, muitas delas, sob controle. Então, você vê, o próprio sarampo estava sob controle e ele agora começou a voltar. Por quê? Porque caiu a cobertura vacinal. Então, a gente não pode esquecer que essas doenças, elas continuam a existir, elas não sumiram. Mas elas estão ali, mas a vacina consegue controlar os casos. Então, praticamente, eles somem. Mas não que eles não existam. Se parar de vacinar, começa tudo de novo. Ele só, digamos assim, que deu uma estacionada. Exatamente. Ele deu uma paradinha, mas ele está ali esperto para aproveitar uma oportunidade de voltar. Porque é lógico, é o instinto natural da natureza, o ser vivo querer continuar vivendo. Então ele precisa contaminar os outros para viver. Então isso acontece na natureza, né? Na verdade, são doenças silenciosas, né? Exatamente, a gente pode chamar de silenciosas, que elas continuam ali, elas não aparecem, mas elas estão presentes. Sim. E como que elas podem ser classificadas? Isso, você tem vírus e bactéria. Assim, a grosso modo, eu vou comparar. Uma bactéria é como se fosse um caminhão com a carroceria bem grande. E o vírus, ele é um patinete. Então, a bactéria, ela consegue se reproduzir sozinha, tal, é um ser vivo. O vírus também é um ser vivo, mas ele já não consegue fazer muita coisa sozinho, de tão simples que ele é. Então, o que acontece? A bactéria é grande, então ela tem várias estruturas, ela tem núcleo e tal. O importante, os dois são seres vivos, então os dois têm material genético. Só que o vírus, ele é muito simples, ele praticamente é um material genético com um envelopezinho em volta, uma capinha. Enquanto que a bactéria não, ela já tem estruturas muito importantes para que ela consegue se reproduzir sozinha, ela não depende do homem para se reproduzir, ao passo que o vírus, ele depende de um outro ser, seja um homem, seja um outro animal, ou até bactéria, ele depende de que alguém
alguma estrutura reproduza o sistema, o material genético dele, para que ele possa sobreviver e fazer os seus filhos, né? As gerações futuras. A bactéria não, ela não depende disso, o homem não depende disso, de outra estrutura. Ele consegue se reproduzir sozinho, a bactéria também. Agora o vírus não, ele depende de uma outra estrutura viva para reproduzir os filhos dele e a próxima geração. Então, como você perguntou, que tipo de vacina existe? Então, existem vacinas contra vírus e vacinas contra bactérias. Isso é um tipo de classificação. Existe uma outra classificação que é: a vacina pode ser feita com o agente vivo e atenuado, seja uma bactéria, seja um vírus. E pode ser feito com o que a gente chama de inativado, quando a gente mata aquele ser, seja uma bactéria, seja um vírus, e ou aproveita ele inteiro, ou ele aproveita outro pedaço para fazer a vacina. Então você veja bem, no caso de bactéria, você hoje no PNI, você tem só uma bactéria que ela é viva na vacina, que é o BCG, que toda criança toma normalmente na maternidade, antes de sair, nos primeiros 2, 3 dias de vida, ele já está tomando essa vacina, que é importante. É a única vacina assim viva de bactéria. As outras bactérias são normalmente inativadas, mortas, ou pedaços dela, e não atenuadas. Os vírus já são atenuados. Então, por exemplo, você tem a vacina do sarampo. A vacina do sarampo, da cachumba, da rubéola, da varicela, ela é feita como? Ela não é feita ela é feita com o vírus vivo. Então ele é tratado em laboratório, ele mantém a estrutura dele, mas ele não consegue causar doença. Então, mas ele está vivo. Então essa vacina, ela pode ser usada para você prevenir contra o sarampo, cachumba, rubéola, varicela. Já uma vacina, por exemplo, contra a meningite, contra a pneumonia, contra a difteria, contra a coqueluche, são bactérias. Então você pega pedaços dessa bactéria, você faz uma solução também e você usa isso, que a gente chama de vacinas inativadas. Então você tem vacina contra vírus, vacina contra bactéria, vacina ativada, inativada e vacina atenuada. Nas atenuadas elas estão vivas. E vocês têm um terceiro tipo, que são umas vacinas mais modernas, que depois com o tempo é lógico, o que eu disse, a medicina, a tecnologia avança. Então, hoje em dia eles já sabem como produzir vacinas para 5 ou 6 doenças numa picada só. Então, você em vez de dar 6 picadas, para uma contra uma doença, contra a outra, você pode dar uma picada só. Por exemplo, uma vacina que nós chamamos de, no sistema público tem a pentavalente, ela é contra a difteria, tétano, coqueluche, o hemófilos e a hepatite B, por exemplo. E você tem essa vacina que é para 5 doenças. No setor privado tem uma vacina que são esses 5, as mesmas doenças, e eles colocam a da poliomielite junto. Então, você, numa criança de 2 meses, por exemplo, que ela precisa tomar, essas doenças todas são são para crianças de menos de 1 ano. Então você veja, você dá uma picada ou dá 2 picadas já faz diferença. Faz. Principalmente na criança pequenininha. Então, apesar de que a vacina é a mesma, com 2 meses essa criança vai tomar, com 4 vai tomar outra, exatamente igual, e só que a criança vai crescer e proporcionalmente a vacina vai ficando menor. Então, mas é uma forma, isso há 50 anos atrás não existia essa proteção dessa forma, com uma picada só. Então você vê que isso já representa uma evolução da tecnologia médica, né? No campo das vacinas. Então, exatamente. Basicamente, os tipos de vacinas são esses. Tá? E a proteção? As pessoas sempre perguntam se dura a vida toda. Isso. Vamos ter bem a ideia. Agora eu preciso começar a mexer com um conceito que vai trabalhar várias questões que a gente pode ter daqui para frente. Então, o que é? É o que a gente chama de maturação do sistema imunológico. Então, a criança nasce, exatamente a hora que qualquer criança nasce, ela nasce com uma foto
imunologicamente, ela tem exatamente os mesmos anticorpos que a mãe tem. Então, se a mãe teve cachumba, se a mãe tomou vacina contra o sarampo, se a mãe teve gripe, se a mãe teve tétano, qualquer doença que ela teve que forma anticorpos, a mãe vai ter esse anticorpo circulante. Até o 7º mês de gestação, mais ou menos, existe uma barreira, que é a placenta, que ela deixa passar seletivamente várias coisas para a criança. Mas o anticorpo ainda não passa antes dos 7 meses. A partir daí, naturalmente, o corpo já percebe que aquela criança já está ficando madura e quase pronta para sair. E ela vai precisar de proteção. Ela não pode sair sem proteção nenhuma. Então, a partir do 7º mês, 6º mês, 7º mês, já começa a deixar passar aqueles anticorpos da mãe, que ela tem desde de criança. Ela teve várias doenças, ela teve vários contatos, ela tomou várias vacinas, isso tudo produziu anticorpos. Então a criança nasce exatamente com os anticorpos que a mãe fornece. Para quê? Para que no começo da vida ela tenha alguma proteção, para não ficar totalmente desprotegida. Só que ela não está madura, o sistema imunológico dela. Ela não sabe ainda, a criança que nasceu não sabe fazer os anticorpos. Aqueles anticorpos estão presentes. Então, normalmente, por exemplo, é muito difícil você ter uma doença viral numa criança de abaixo de 6 meses, porque ela está com o anticorpo da mãe. Então, se ela tiver contato com uma pessoa com varicela, com sarampo, é muito pouco provável que ela pegue essa doença. Agora, tem doenças que são mais prováveis dela pegar e são mais perigosas. São também doenças virais, mas também são doenças bacterianas. Então, meningite, pneumonia, difteria, coqueluche, hemófilos, são doenças bacterianas e que a criança nasceu com a proteção que a mãe já deu, mas ela precisa aprender e precisa aprender logo. Então, conforme vai amadurecendo, a criança vai podendo ter mais possibilidade de aprender a se defender sozinha, o seu anticorpo, seu organismo fazer o anticorpo. Então a gente começa fazendo o quê? Com 2 meses de idade dá uma série de vacinas, ou uma vacina para ser uma série de doenças, que ela já começa a aprender a fazer anticorpo. Então 2, 4 e 6 meses a gente faz. No 3º e 5º mês a gente faz outras vacinas, normalmente contra as meningites. Até o 6º mês, então ela fica com essas vacinas, já tomou o BCG na maternidade, já tomou uma dose de hepatite B e algumas outras doses, já pelo menos 3 ou 4 doses de hepatite B. Então até os 6 meses você vê que a criança já recebeu uma ajuda externa, ela recebeu uma proteção externa, que é o que a gente chama de imunidade, tem a imunidade natural, que é você pegar as doenças, e você tem a imunidade artificial, que são as vacinas. Nós estamos ensinando aquele organismo a se defender sozinho. Então, até o 6º mês, ela recebe essas vacinas. E já está um pouco mais desenvolvido o sistema imunológico. A partir daí, tem mais algumas vacinas que ela começa a tomar, até 1 ano. E depois, vamos partir para outras vacinas. Então, você veja, a criancinha pequena já recebe essa proteção. Vai levando para frente. A pessoa vai crescendo, até os 10 anos de idade, atinge o máximo de amadurecimento do sistema imunológico. A partir dali ela vai vivendo, então vai chegando na adolescência, vai chegando no adulto, e ela vai, mais ou menos nos 50 anos, começa a cair, o que a gente chama a eficiência do sistema imunológico. Logicamente, junto com os outros, com o organismo de uma forma geral. Quando você chega nos 50 anos, muita coisa já não é mais a mesma coisa, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema esquelético, muscular, ele está cansando, já está menos eficiente. O sistema imunológico é a mesma coisa, começa a cair a eficiência. Então, por isso que a gente chama, hoje em dia, que a vacinação está sendo muito importante em todas as faixas etárias. Porque a pessoa, a partir dos 50 anos, ela não está mais com o sistema imunológico. E depois, pode ser que ela tenha ficado muito tempo sem contato. Então ela tomou a vacina, todas as crianças tomaram contra sarampo, cachumba, rubéola, mas ao longo do tempo é importante, se elas tiverem contato, e muito provavelmente vão ter contato,
com pessoas doentes que não tomaram a vacina, ou que tomaram menos a vacina, ou que foram para algum lugar que estava circulando muito algum agente. E o que acontece? Se elas não tiverem esse contato constante, ela não tem uma lembrança, uma reativação da lembrança daquele agente. Existem as células de memória no sistema imunológico, que elas vão ficar sempre circulando, e o dia que aparece alguma coisa estranha, o sistema imunológico, opa, aquela estrutura ali é estranha, ela não é daqui não. Aí eles vão olhar na célula de memória, opa, olha aqui, ó, isso aqui é o vírus da varicela, aí o sistema imunológico, então você nem percebe, quem está vacinado, quem está protegido, nem percebe isso. O próprio sistema imunológico vai lá, aniquila com aquele agente que não devia estar ali, e acabou. Isso gera o quê? Novas células de memória, eles ficam espertos para ir mais para frente. Mas, depois de uma certa idade, existem muitas doenças, e logicamente, através do tempo, fomos aprendendo isso, porque nós estamos vivendo mais até o século passado, o começo do século passado, ninguém chegava nos 70, 80 anos. Antes disso, ela morria por outras doenças e muitas vezes infecciosas. Então, com o tempo, com as vacinações e com a medicina aprendendo a trabalhar o sistema imunológico, nós notamos que as pessoas chegam a 70, 80, 90 anos e o sistema imunológico já não está tão eficiente como ele era antes. Por quê? Hoje existem doenças que a gente sabe, tem o diagnóstico cedo, é lúpus, são doenças autoimunes. Hoje em dia nós fazemos transplantes, coisa de 50 anos atrás não existia isso. Então a pessoa, o transplantado há 50 anos atrás, ele morria com 40 anos, 30 anos. Hoje em dia não, a pessoa começa a ficar com o fígado não muito ativo, começa a ter problema renal, hoje em dia a gente troca isso e a criança, o adulto, a pessoa vai a 90, 100 anos com outro rim de outro, e então o que acontece? Para ele ficar com aquele rim, às vezes ele tem que tomar medicamentos que tem que segurar um pouco o sistema imunológico. Então, essa pessoa é o que a gente chama de mais vulnerável. Então, pessoas diabéticas, cardiopatas, que antigamente morriam mais cedo, hoje elas vão mais longe. Mas, entre os motivos assim, que não são muito agradáveis, ela ir mais longe, é que o sistema imunológico dela muitas vezes deixa ela mais, a gente chama de vulnerável. Então, essas pessoas precisam ser mais atentas a um controle das infecções, que pode ser feito e deve ser feito por vacinas. Então, por exemplo, de 2010 para frente, toda criança que nasce aqui no Brasil e no resto do mundo praticamente, ela toma várias vacinas contra a pneumonia, ela toma vacina contra a meningite. Só que quem tem que nasceu antes de 2010, essas vacinas não existiam. Então, uma pessoa de 40 anos de idade hoje, muito provavelmente, ela não tomou uma vacina de pneumonia. E essa pessoa, por exemplo, com 40 anos de idade, ela pode estar chegando numa fase de uma diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2, a gente não nasce com ela. Ela vai aparecer depois de uma certa idade do adulto. Então, esse adulto é um diabético, ele tem uma vulnerabilidade imunológica, ele está mais sujeito a infecções, e ele nunca tomou, porque na época dele, na época que ele era uma criança, ele não tinha vacina. Então você vê, essa começa a ser uma coisa importante, que os adultos saibam que eles precisam tomar essas vacinas, que eles não tomaram quando eram... mas hoje em dia é importante, por exemplo, a pneumonia. Muitos adultos morrem e vão para o hospital por pneumonias. Pneumonia pneumocócica, por exemplo. Então, se ele tomar essa vacina, ele vai estar mais protegido. Ele não vai ter pneumonia de jeito nenhum? Também não é assim. Não é uma verdade absoluta. Mas vai proteger mais uma grande parte dos adultos de doenças que estão sujeitos, principalmente cardiopatas, diabéticos, doenças autoimunes, transplantados, HIV positivo. Todos esses agentes, todas essas pessoas, a gente chama de pessoas vulneráveis. Tanto que elas têm um esquema vacinal do SUS, que são vacinas especiais, são vacinas que muitas vezes não estão na rede pública ou está numa faixa etária diferente. Ela é dada às crianças, mas ela não é dada nos adultos.
Então, esses adultos têm uma chance ainda no que eles chamam de CRI, que são os Centros de Referência em Imunizações Especiais, que é o SUS, é aquelas vacinas que normalmente elas não estão no posto de saúde à disposição da população, mas esse adulto que tem esse tipo de doença, o médico normalmente orienta que ele vá no posto, leve um atestado, leve os medicamentos que ele toma, tratamento. Então vai ser feito um estudo e essa pessoa vai receber isso através do SUS na condição de uma pessoa em situação imunológica especial. Ou também ela pode ir numa clínica de vacina e fazer essa vacina. Então, isso tudo depende das pessoas. Mas o importante é que existe uma forma dessa pessoa se proteger. Então, o Estado não está cego para esse tipo de paciente e a medicina também, ela evoluiu e disponibiliza isso para que a pessoa não tenha outros problemas. Porque, como eu falei no começo, a vacina é o custo-benefício. Então ela tem um custo, mas ela pode dar um benefício. Então essas pessoas, elas estão desprotegidas. Um HIV, uma pessoa que precisa de um transplante, ela não está nessa situação porque ela quer. É porque houve uma condição diferente aí na vida dela que levou que o sistema imunológico dela não fosse tão eficiente. Por um motivo que não é um motivo de saúde. Então é um motivo natural que vai aparecer mais para frente. Então vai ter um câncer, vai aparecer... Antigamente muitos casos de câncer não existiam porque a pessoa não chegava na idade do câncer. Ela morria antes por outra forma, por outro motivo. Então essa qualidade de vida, você vê que hoje é diferente pela tecnologia médica que melhorou, o diagnóstico é melhor, nós hoje estudamos mais e temos mais noção que essas doenças são importantes e como controlá-las. Não é possível você curar um diabético, mas você pode controlar, então ele vai levar uma vida praticamente normal até uma idade bem avançada. Então, graças a vários motivos, entre diagnóstico, controle e prevenção, né? Isso é importante. Agora vamos para um rápido intervalo. Na volta o doutor continua tirando nossas dúvidas. Bateu, amassou, riscou? Venha para a Sportcar. Aqui você encontra o que tem de mais moderno em recuperação automotiva, funilaria, pintura, lavagem e muito mais. Sportcar, Avenida Presidente Vargas, 1166, no centro de Dourados. Mais informações: 99622-7983. Autopeças e Distribuidora Modelo trabalha desde 1968 com compromisso e responsabilidade com seus clientes. Na Autopeças e Distribuidora Modelo, você encontra peças diesel e ferramentas em geral, um amplo estoque de acessórios como adesivos, alarmes, climatizadores, para-brisas, sons automotivos, tapeçaria e cromados. E para melhor atendê-lo, são 3 lojas no estado: em Dourados, na Avenida Weimar Gonçalves Torres, no centro, e também na Marginal Leste, saída para São Paulo. Em Campo Grande, na Avenida Salgado Filho, 2312, Jardim América. Mais informações: 3416-6767. Autopeças e Distribuidora Modelo, a maior loja de acessórios para caminhões e carretas de Mato Grosso do Sul. Estamos de volta e agora o doutor Antônio Carlos vai continuar tirando nossas dúvidas. Então, doutor, as vacinas, quando a gravidez, né, vamos falar um pouco sobre isso, elas podem ser usadas na gravidez? É bastante importante, como eu falei, várias situações na vida da pessoa são diferentes. Então, por exemplo, quando a mulher está no período de gestação,
É um período em que o serzinho está sendo desenvolvido, está sendo protegido e o organismo tem outras prioridades. Então ela fica um pouco mais vulnerável. Também é uma situação, não é uma doença, é um período da vida dela em que ela vai estar um pouco diferente, a imunidade dela. Então é importante que algumas vacinas sejam feitas nesse período. Então nós temos um grande exemplo, que é a vacina da gripe. Essa vacina, o que a gente tem que lembrar também, que a gestação é o seguinte, é o que eu digo muito frequentemente na clínica. A vacina está sendo dada para 2 pessoas, não só para a mãe. A mãe está levando também esse anticorpo para a criança que está se desenvolvendo. Então, a gente tem que lembrar que a gripe, como ela é sazonal, ela tem o período do ano, então ela é muito importante, porque a gripe, ela na realidade, muitas vezes, ela em si já é uma doença que pode evoluir de forma um pouco mais grave, mas ela pode desequilibrar essa mãe. Então, a gripe, na fase da gestação, ela é importante porque ela pode tirar um pouco o controle da mãe da parte imunológica. Então, por exemplo, se essa mãe, vamos supor, é uma gestante e ao mesmo tempo ela é diabética, o período da gestação, e mais se ela pegar uma gripe, isso pode descompensar a diabetes dela. Então você vê que leva a uma situação que pode complicar em termos de doença para a mãe. Então por isso que é importante, e também a proteção para o bebê. E para a hora que ele nascer, como eu mostrei lá atrás, que a criança nasce com uma foto das imunoglobulinas que a mãe tem, se ela está sendo vacinada constantemente contra a gripe, ela vai ter anticorpos, a mãe vai passar isso para o filho e a criança vai nascer. Porque a criança, às vezes, ela vai nascer no período de verão e a sazonalidade da gripe é lá no outono e inverno. Essa criança vai estar com 5, 6 meses e ela precisa ter anticorpo também para estar protegida. Então a mãe já protegeu. E é importante lembrar, a vacina da gripe é para toda a gestação. Mas se a mãe tomou... Primeiro que o vírus não é exatamente o mesmo todo ano, tanto que a vacina muda. Nós devemos fazer todo ano. E na gestação, por quê? Porque durante a gestação, você lembra que eu falei que antes dos 7 meses... praticamente não passa o anticorpo, ele vai passar no fim. Então a gente dando uma relembrada no sistema imunológico da mãe da gripe, ela leva um pouquinho desse anticorpo para a criança. Esse raciocínio vale muito para pertussis, que é a coqueluche. Por que toda gestação a mãe precisa receber a vacina da coqueluche? Justamente por isso, a gente dá uma relembrada no sistema imunológico, ele produz mais anticorpo contra a coqueluche e isso vai acabar chegando na criança e vai proteger, porque a coqueluche é bem perigosa na criança pequenininha. Depois para frente ela vai ficando, não é tão importante, mas ali ela está desprotegida a criança, então é preciso que a gente proteja a criança nesse sentido. Então por isso que toda gestação tem uma vacina que a gente chama DTPA, que ela tem o antígeno do pertussis, ela é acelular, dá um pouco menos de reação, e já serve também do tétano, que também é uma relembrada do tétano para o nenê também. Então você vê que a gestação é importante e no caso se a mãe não tiver nenhuma proteção contra hepatite B, se ela nunca tomou, que eu acredito é difícil, porque a vacina da hepatite B é dada, ela começa já lá, não sei se você lembra que eu falei da BCG, da maternidade, então a hepatite B é dada junto aí, e até os 6 meses a criança toma pelo menos 3 doses, e até a maioria toma até 4 doses, para se proteger. Então é importante também a hepatite B nessa fase. Aproveito e falo sobre o período seguinte, que é logo que a criança nasce, que é no caso a mãe está amamentando. Então praticamente durante 45 dias. Então o que acontece? Tem outras vacinas que podem ser dadas no caso de uma situação epidemiológica de uma gestante. Se ela está numa cidade,
é difícil, ou tem alguém na família que teve meningite, por exemplo, a vacina da meningite pode ser dada para a gestante porque ela é uma vacina, lembra na classificação que nós comentamos, inativada. Então não tem perigo dessa mãe ter problema de ter uma meningite porque tomou a vacina. Não, a vacina é inativada, ela é um pedaço da bactéria. Então, se ela está numa situação de risco, o médico, normalmente o ginecologista vai dar. Não se dá normalmente porque se ela não está numa situação de risco, se ela tem a proteção, não há necessidade. Mas numa situação de risco, por exemplo, pneumonia, meningite, são vacinas que podem ser dadas. Não é aconselhável a vacina, como é que se diz, atenuada. Por quê? Porque atenuada tem vírus vivo. Então, febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, são vacinas de vírus vivos. Então, não se costuma dar essa vacina. Por quê? Porque ela vai passar o anticorpo para a criança. Tudo bem, mas ela está com um agente vivo dentro dela. Então, se houver uma queda muito grande da eficiência do sistema imunológico, não é recomendado. Mas existem situações que o médico vai poder avaliar. Por exemplo, ela está amamentando a criança e, vamos supor, a moça que trabalha com ela em casa, uma cozinheira, alguma coisa assim, o filho está com rubéola. E agora? Então o médico vai avaliar isso. Se a mãe antes de engravidar, ela já teve o cuidado de se vacinar contra várias doenças, entre elas sarampo, cachumba, rubéola, varicela, o que acontece? Ela passou anticorpo para essa criança. Será que existe a necessidade de fazer? Então aí o ginecologista vai avaliar. Não é recomendado, mas não é impossível de se dar uma vacina de vírus vivo na gestação. Não é aconselhável, mas é uma situação especial em que vai ser avaliado isso junto com o médico, o pediatra que está acompanhando a criança. Todos eles vão analisar isso e ver se é possível. Então, a princípio, para a gestante, seria interessante saber se a pessoa tem proteção da hepatite B. Se não tiver, fazer a vacina. A gripe e a DTPA são fundamentais em todas as gestações. Então, isso é importante. E a lactente também. Volto ao mesmo problema. Puxa, a mãe tinha vacina, tudo, a criança nasceu e ela mora numa cidade que tem febre amarela. E agora? Será que precisa? Será que não precisa? Isso, da mesma forma, o médico vai acompanhar, o ginecologista, o pediatra, até o serviço público da cidade, vai se reunir para conversar sobre esse caso, né? Que existe a possibilidade da mãe de contar. Será que vale a pena fazer, controlar? Então, isso é importante, porque no caso aí é a amamentação. A gente sabe que os anticorpos vão para o leite e o leite vai para a criança. Então, isso tudo é um caso que deve ser analisado. Não há necessidade de fazer vacina de febre amarela, vacina de vírus vivo em gestação, mas precisa ser analisado. Então isso é importante. Então você vê que aí a gestante e a mãe que está amamentando, são 45 dias mais ou menos, pelo menos, são situações especiais. Mas pensar que é importante, gripe e DTPA são importantíssimas para toda a gestação. Principalmente porque está protegendo a criança. Ela precisa nascer bem protegida contra a coqueluche e contra a gripe. É aquela questão que a gente já havia comentado, né? Porque são necessárias tantas doses da vacina no primeiro ano da vida. Exato. Então, voltando de novo aquela amadurecimento do sistema. Agora a gente pode até ir um pouco mais longe. Então, a criança, nesse primeiro ano de vida, ela é protegida bastante com essas vacinas. Aí você vai ver no calendário, a mãe pode pensar o seguinte: puxa, mas eu estou vendo aqui no calendário do PNI, das clínicas privadas, por exemplo, as vacinas dos vírus sarampo, cachumba, rubéola, varicela, hepatite A, eles são só depois de 1 ano. Então a gente tem que pensar bem o seguinte:
Se a mãe está protegida, ela tomou as vacinas, ela teve a doença, ela traz os anticorpos, ela já deu esses anticorpos para a criança. Antes de 1 ano, se eu usar alguma vacina de vírus vivo, o que vai acontecer? A criança não sabe produzir o anticorpo, mas ela tem o anticorpo que veio da mãe. E esse anticorpo vai atacar a vacina que foi dada. Então, por isso que a gente fala, abaixo de 1 ano, a gente não recomenda muito esse uso de vacinas de vírus vivos. Por quê? Porque você vai gastar a proteção que a gente já sabe que a criança tem. Esse anticorpo dura mais ou menos entre 10 e 12 meses. Então, por isso que a gente não faz. Mas a partir de 12 meses vocês já começam a dar sarampo, cachumba, rubéola. Sim, a partir daí aquele anticorpo que a mãe deu já começou a não funcionar mais, porque é mais ou menos de 1 ano a sobrevida do anticorpo. Então, a partir de 1 ano, aí a gente começa a ensinar a criança a se proteger desse tipo de doença. Ela vai ter reforços mais para frente. E nesse 2º ano de vida, que é dos 12 aos 24 meses ou até os 18, você vai ver, quando pega o calendário do PNI e das clínicas privadas, que aqui são dados vários reforços que a criança tomou lá nos primeiros 6 meses. Pneumonia, meningite, a difteria, coqueluche, tétano, você vê que tem um reforço aqui. Por quê? Aqui o sistema imunológico já está mais maduro. Já está melhor. Então ele já está formando mais célula de memória. Essa célula de memória vai proteger a longo prazo. Então, essas doenças infantis já vão sendo mais protegidas. Nesse mesmo 2º ano, você vai ter reforços da hepatite A, da varicela, do sarampo, cachumba e rubéola, porque são doenças infantis. Então, que essa criança vai enfrentar a partir do momento que ela entrar na escola e tal, então ela já vai estar protegida. Mas essa proteção é até o fim da vida? Infelizmente, a gente sabe, hoje, esses estudos são feitos a longo prazo. A gente sabe hoje que muitas doenças elas podem aparecer lá para frente. Por exemplo, é muito comum, e todo mundo vai ver em jornal, fechada a escola tal, porque tantos casos no colegial, aquela faixa etária de 15 para 18 anos, ou na faculdade, ali para os 20 anos, 20 e pouco. Como é que se diz? O surto de cachumba na universidade. Então, a universidade fechou 3 salas de aula. Numa sala tinha 20 casos, no outro 18. Por que isso? Essas vacinas contra o sarampo, cachumba, rubéola, elas existem mais ou menos desde a década de 60. Naquela época não se conhecia muito. Os estudos de vacina são a longo prazo. Então se dava uma dose. Então hoje você tem muitas pessoas com 30 anos de idade que em 1990 tomaram uma dose de sarampo, cachumba, rubéola e não tomaram nem de varicela, porque varicela não existia na época da vacina. Então o que acontece? Você vê ali o adulto jovem, ali entre 15 e 25 anos, cachumba, fala, mas esse cara tomou uma dose de vacina, mas uma dose ele não tomou um reforço. Tanto que no ano 2000, no PNI mesmo já aparece o reforço da varicela, do sarampo, cachumba e rubéola. Porque sabe-se que você precisa de um segundo estímulo para produzir mais anticorpo, produzir mais célula de memória e levar mais para frente a proteção. Então, por isso a importância de dar uma segunda dose. Tem um período certo, não pode ser muito longo e não pode ser muito pequeno. Então, um período de 3 meses é bom. Para hepatite A é de 6 meses. Então, o que acontece? São vacinas que devem ser dadas com reforços para você levar mais para frente. Então, é bom a gente esclarecer que o PNI, o Sistema Público de Saúde, ele pensa, eu tenho 220 milhões de pessoas que eu não posso deixar uma doença espalhar. Então, por isso que no sistema público, por exemplo, você tem uma dose de hepatite A. Por quê? Já foram feitos vários estudos e se sabe que uma dose, se a pessoa tiver lá para frente com 20, 30, ela toma com 1 ano, 2 anos de idade. Se lá com 30 anos ela não teve mais contato e tal, ela tem uma doença, por exemplo, um diabético, cai a proteção dele, o sistema imunológico não funciona bem. Ele pode ter uma hepatite lá para frente, mas ela não vai ser tão grave.
porque ele já teve um contato uma vez, então o organismo demora um pouco mais, mas consegue fazer o anticorpo. Então, em termos de saúde pública, existe um custo muito grande se você tiver que dobrar algumas vacinas. E você tem que pensar que você tem que controlar todas as vacinas, e o SUS ele não tem que controlar só a doença protegida por vacina. Você tem pacientes com câncer, você tem paciente infartado, você tem acidentes, que tudo isso é o SUS que trabalha. Então, tem que haver uma otimização em todos os processos, e entre eles a vacinação. Então, às vezes, a pessoa pensa, mas por que na clínica privada eu dou 2 doses de vacina de hepatite A e no sistema público eu dou uma só? Eu dou uma só porque a pessoa tendo uma dose, é muito raro ela ter algum problema por causa dessa hepatite. De ir para um hospital, de ter um problema de câncer por causa disso. É muito raro, não é que não exista, mas é como, por exemplo, a varicela. Até alguns anos atrás, a varicela ela dava numa dose só no sistema público. Então, o que acontecia? Às vezes a criança está protegida, não vai ter. Criança com 7, 8 anos, tem umas 3 ou 4 pipoquinhas, passou uma febre uma noite, não teve mais nada, mas a mãe preocupada pegou e levou no médico. O médico olha e fala, pô, isso aqui é varicela. Seu filho não tomou vacina? Tomou uma. Quer dizer, essa criança com 7, 8 anos, ela teve contato com alguém com varicela, que transmitiu o vírus para ela. Ela não, na hora, como ela tomou com 1 ano de idade, lembra que ela está com o sistema imunológico ainda não está muito bem preparado. Ela tomou uma dose só, ela consegue fazer anticorpo, ela conseguiu fazer alguns anticorpos, mas ela não conseguiu o suficiente para não deixar desenvolver aquela doença bem fraquinha, que não existe doença fraca ou forte, uma doença não é, mas deu uma varicela que não teve prejuízo nenhum, deu 2, 3 pintinhas, a criança teve uma noite de febre, no dia seguinte já estava bem, 2 dias depois está jogando bola, não tem mais nada. Então, você veja, o sistema público pensou, se essa criança não tivesse tomado uma vacina, ela poderia ter algum problema grave de saúde. Mas o sistema público, nesse caso, ele evitou que houvesse uma doença grave, que às vezes pode levar até uma hospitalização. Isso vai gerar custo, vai gerar uma preocupação da família, aquela criança ficou doente, teve febre e tal. Então você veja que eu falo desde o começo em custo-benefício da vacina. O sistema público tem que pensar, ele não pode deixar uma meningite espalhar, ele não pode deixar a tuberculose, então ele já dá lá na maternidade em todo mundo e tal. Sempre a gente tem que pensar que nós temos que não deixar essa doença espalhar. Então é uma coisa coletiva. Você tomar uma vacina, você não está protegendo só você mesmo. Você está protegendo o seu prédio, os seus vizinhos, a sua família. Doutor, agora estamos encerrando. Deixe suas considerações finais. Muito obrigado a vocês pelo convite. Eu acho que eu consegui, pelo menos, esclarecer um pouquinho as dúvidas de muita gente, de muitas mães, de muitas pessoas que tomam conta de idosos. Importante sempre lembrar que uma família, uma casa onde recebe idosos, não só casas institucionais, mas dentro de casa, quem tem o idoso dentro de casa, tem certas vacinas e tem certos procedimentos que a gente tem que sempre lembrar. É o tapetinho, é a porta do banheiro que precisa ficar sempre, não pode ser trancada, e tem que ter uns apoios de mão, tapete no chão é um terror para derrubar os idosos. Então isso tudo junto com vacinas de pneumonia, contra o herpes zoster e outros tipos de vacina que os idosos precisam ter para ter uma qualidade de vida. Que se a gente não tiver qualidade de vida, não adianta a gente envelhecer muito também, não. É importante a gente viver e viver bem, né? Envelhecer com saúde. Envelhecer com saúde, exatamente. Foi esclarecedor, doutor. Tá, muito obrigado a vocês. Nós e continuamos à disposição qualquer coisa. Satisfação. E para você de casa que nos acompanhou, muito obrigada, fique com Deus e até o próximo.